Olá pessoal, hoje eu vou responder uma dúvida que uma pessoa me mandou no Stories lá do meu Instagram. Se você tem uma dúvida de psiquiatria, de saúde mental, vai lá no meu Stories do Instagram, ismael.sobrinho. Normalmente eu coloco lá aquela janelinha, faça uma pergunta para mim e aí você pode perguntar alguma dúvida. Mas vamos lá, essa dúvida foi: depressão tem cura? E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Vamos lá assistir o nosso vídeo. Bem pessoal, essa dúvida eu recebi lá no meu Stories do Instagram. Toda sexta-feira, normalmente no meu Instagram, eu abro ele lá nos Stories para as pessoas fazerem perguntas sobre saúde emocional e relacionamentos, etc e tal. Então se inscreva lá no meu Instagram, ismael.sobrinho. Alguém perguntou lá para mim: depressão, Ismael, tem cura? Vamos lá, nós temos dois grupos de pessoas com depressão. Há um grupo que tem depressão, que eles têm uma depressão que a gente chama de episódio depressivo. Há pessoas que têm depressão que elas têm um episódio apenas de depressão ao longo da vida. Normalmente essas depressões, elas vêm após um período de estresse ou elas vêm após um trauma, algum tipo de sobrecarga que o paciente teve em sua vida. Essas pessoas elas podem tratar com antidepressivo alguns meses ou anos e elas podem, depois de um tempo, fazer uma programação de suspender o tratamento com antidepressivo e elas não terem mais necessidade de tomar antidepressivos. Há outros quadros de depressão que eles são recorrentes, ou seja, há pessoas que têm uma tendência a ter vários episódios de depressão ao longo da vida. São aqueles casos em que, quando o paciente suspende o tratamento com antidepressivo, ele tem o que nós chamamos de recaída, ou seja, a depressão dele volta a apresentar sintomas depois que ele para o tratamento. De maneira bem simples, as pessoas que têm depressão mais jovens, elas têm um risco maior de terem a necessidade de tratar com antidepressivo para o resto da vida. Ou seja, pessoas que tiveram o primeiro episódio de depressão antes dos 20 anos de idade, elas têm um risco maior de terem sintomas depressivos recorrentes. Por quê? Porque normalmente pessoas que têm depressão muito jovens, elas têm uma tendência biológica, elas têm normalmente uma tendência genética a ter depressão. Seria como se fosse um carro muito novo, que rodou muitos poucos quilômetros e ele tem um problema, normalmente ele já veio de fábrica com aquele problema. Diferente daquela pessoa que tem uma depressão mais tarde, principalmente após os 40 anos. Essa pessoa normalmente, ela tem depressão, como eu disse, após um período de estresse, de sobrecarga. Então ela tem às vezes uma depressão porque ela é um carro que andou muitos quilômetros. Uma outra coisa importante sobre isso, já disse agora, quem tem história familiar de depressão e problemas psiquiátricos tem um risco muito maior de ter recorrência e de usar medicamentos para o resto da vida. Logo, as pessoas que têm 2, 3, 4 casos de depressão na família, essas pessoas elas têm uma tendência maior de terem que tomar a medicação para sempre. Outro ponto importante: quanto mais grave o episódio de depressão inicial, maior é a chance de se manter também o medicamento para o resto da vida. Logo, aquelas pessoas que fizeram a primeira depressão grave, com tentativas de suicídio, essas pessoas nós normalmente não retiramos ou elas têm um risco maior de terem a retirada desses antidepressivos. Ou seja, a depressão ela está conectada também à recaída. Tem vários estudos mostrando de que quem tem 2 episódios de depressão tem 70% de chances de ter um terceiro episódio. Ou seja, se há alguém que já teve 2 ou mais recaídas de depressão, é melhor que esse paciente faça uso dos medicamentos para sempre no lugar de ficar tentando tirar. E aí entra uma outra questão: mas se eu vou usar o medicamento para sempre, eu não estou curado da depressão. Realmente, nós em depressão, nós não falamos normalmente em cura, nós falamos em remissão, ou seja,
alguém que está usando medicação e ela tem uma remissão total dos sintomas depressivos e ansiosos, nós não falamos que essa pessoa ela está curada. Nós estamos falando que essa pessoa ela tem uma remissão dos sintomas depressivos e ansiosos. E aí algumas pessoas começam a ficar tristes. Eu estou bem, mas eu uso a medicação. Olha, nós temos que ter em mente que várias doenças na medicina, elas não têm uma cura, elas têm um controle. O que se busca é a remissão de sintomas. Por exemplo, há pessoas com pressão alta, que elas são magras, que elas fazem exercício físico, mas elas têm uma pressão alta e elas têm que tomar esses medicamentos para um controle da doença para o resto da vida. Há alguns casos de diabetes que são da mesma forma, há alguns problemas de tireoide, há alguns problemas intestinais, ou seja, em depressão nós às vezes não falamos em cura, nós falamos em remissão. Agora, como eu disse no início do vídeo, sim, há pessoas que elas fazem o tratamento antidepressivo, elas melhoram a sua qualidade de vida, ou seja, elas passam a ter uma alimentação menos inflamatória, elas passam a fazer atividade física, elas resolvem o estresse psicossocial que gerou a depressão. Elas tinham um emprego que era extremamente estressante, ela muda de emprego. Ela tinha um relacionamento extremamente tóxico e ela muda de relacionamento. Ou seja, há pessoas que com o gerenciamento da vida deles conseguem tirar a carga de estresse que gera a sobrecarga no cérebro e essas pessoas curam da depressão. Ou seja, há um tipo, e essas depressões mais reativas, principalmente, onde o paciente não tem genética, essas depressões, elas existem sim a chance do paciente com terapia e mudando esse estilo de vida com que elas consigam sim atingir o que nós chamamos de cura, ou seja, não usar medicamentos. Então eu gravei esse vídeo para que cada paciente entenda que cada caso é um caso e que não tem uma receita de bolo quando nós falamos em depressão. Inscreva aqui no canal, dê o seu joinha, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Um abraço a todos.